Olá, meus amados irmãos, mais uma vez, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um momento de alegria para nós. Hoje é o nosso culto de instrução. Estudaremos um pouco a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Mas antes, quero iniciar o culto com uma oração e após essa oração, quero elevar os nossos corações até o trono do nosso Santíssimo Deus em louvor e adoração. Vamos fazer um período de louvor, onde cantaremos 3 canções e logo mais estaremos estudando juntamente com o nosso pastor Wesley acerca da palavra de Deus. Amém? Feche teus olhos e oremos ao Senhor. Pai querido, maravilhoso, majestoso e misericordioso Deus. Pai, nós somos gratos a Ti por mais uma vez nos conceder a oportunidade de estarmos aqui juntos para aprendermos a Tua palavra, Pai. E queremos nesse momento Te pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições. Te pedir encarecidamente que recebas o nosso louvor, a nossa gratidão, que o nosso louvor, Senhor, possa chegar até o Teu santo trono como cheiro suave às Tuas narinas. Pois sabemos, ó Pai, que não somos merecedores, mas confiamos na Tua infinita graça e misericórdia. E é no nome santo do Teu Filho Jesus que Te agradecemos e Te dedicamos essa oração. Em nome do Teu Filho. Amém. Amados irmãos, agora nós passaremos para um período de louvor e eu peço aos irmãos que cantem comigo, louvem ao Senhor, porque o Senhor é bom. Louve ao Senhor, porque Ele é benigno. Louvem ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Amém? Vamos começar dizendo que o nosso Deus ele é grande. Vamos começar exaltando a grandeza do nosso Deus. Cante comigo um hino bem conhecido dos irmãos. Grande, grande, diga comigo, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só Tu és, Senhor,
e céu. Diga: grande é o Senhor, em que temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia. Como tu és grande, Senhor. Como tu és grande. E quando paro, Senhor, para meditar nas obras de tuas mãos, percebo ainda mais a tua grandeza e majestade. Ontem eu estava saindo do trabalho e vinha com um companheiro de trabalho, o meu parceiro de trabalho, Robinho, e quando nós pegamos a BR, eu olhei para o lado da praia e a lua estava linda, saindo. E aquela coisa linda, e eu olhei assim e disse: Deus, como tu és perfeito, Senhor. Tu és perfeito, Senhor. Quando contemplo, Senhor, o firmamento e medito as obras de tuas mãos, qual é o homem para que te lembres dele e mereça a tua visitação. E quando eu vejo as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, Senhor, em tudo eu vejo um propósito, enfim. Tudo criastes
para te servir. Aleluia. Ó Senhor, como tu és admirável, a terra e o céu, tua glória enche, Senhor, e até das crianças que ainda se amamentam, suscitastes forças para o teu frágil ante a tua presença, pois tu criastes um pouco menor do que os anjos e de glória os coroastes e os pusestes sobre as obras de tuas mãos, para dominar as alimarias dos campos. Tudo pusestes debaixo dos teus pés, aves do céu e os peixes do mar. Ó Senhor, quão admirável tu és. Ó Senhor, como tu és admirável. A terra e o céu, tua glória enche, Senhor, e até das crianças que ainda se amamentam, suscitastes forças para o teu louvor. Para servir-te não tenho capacidade, por isso eu quero e preciso de tua presença em meu ser, para caminhar por este mundo de perigo, sentindo forças para fazer o teu querer. Para quando um dia nas bodas do Cordeiro receberei coroas e lauréis e arrebatado em corpo incorruptível, e lá
eu poderei ver, ó Senhor, como Tu és, ó Senhor, como Tu és admirável. A terra e o céu, Tua glória enche, Senhor, e até das crianças que ainda se amamentam, suscitastes forças para o Teu e até das crianças que ainda se amamentam, suscitastes forças para o Teu louvor, para o Teu Como é bom, Senhor, meditar nas Tuas maravilhas, meditar nas obras de Tuas mãos, pois assim percebemos o quanto pequenos nós somos e o quanto grande és Tu, Deus. Obrigado pela Tua infinita misericórdia e graça sobre nós. Obrigado pela Tua promessa. Obrigado porque nós somos felizes, porque o Senhor nos deu essa felicidade ao passar a habitar dentro de nós. Não nos desse momentos de felicidade, mas nos destes uma alegria perpétua e duradoura, na promessa de que estaremos contigo para sempre. Existe uma linda pátria além do véu. Nessa pátria, meu Jesus foi nos preparar lugar. O anjo mostrou e o evangelista descreveu, dando toda a sua estrutura. Ela é quadrangular, seu comprimento é igual à sua altura, quase 12.000 estádios. A distância que ela tem, o anjo tinha uma cana de ouro na mão para medir a santa cidade, a nova Jerusalém. Em Apocalipse 21, 12 e 13 mostra o muro e as 12 portas são de pedras de muito valor.
verso 14, tem os 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos, do Cordeiro e do Senhor. O fundamento do seu muro era em jaspe. São 12 tipos de pedras usadas pelo Senhor: jaspe, safira, calcedônia, esmeralda e sárdia, a sardônica e o crisólito, e o berilo multicor, topázio, crisoprásio, jacinto e ametista, pedras semi-preciosas, de beleza singular. E ainda tem mais. E após o muro há uma praça toda de ouro. Todo esse grande tesouro é para os salvos desfrutar. Em Apocalipse 21, 12, 13, mostra o muro e as 12 portas são de pedras de muito valor. Verso 14, tem os 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos, do Cordeiro e do Senhor. João não viu o templo na Nova Jerusalém. O seu templo era o Senhor, poderoso Jeová. Não necessita de sol e nem de lua, pois a glória do Cordeiro é lâmpada para iluminar as nações, e todos os reis da terra andarão na sua luz. Honra e glória trarão. Aleluia. Ali a noite jamais será conhecida, e suas 12 portas jamais se fecharão. Em Apocalipse 21, 12, 13, mostra o muro e as 12 portas são de pedras de muito valor. Verso 14 mostra os 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos, do Cordeiro e do Senhor. Escute, nesta cidade não entra perturbação, nem coisas que a contamine e cometa abominação. Só os remidos, cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, um dia lá descansarão. E lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, e
todas as nossas lágrimas serão enxugadas e tiradas dos nossos olhos. E perpetuamente louvaremos e engrandeceremos o nome do Senhor e seremos felizes com Ele para sempre. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de falar das tuas maravilhas, de cantar as tuas maravilhas. Amada igreja, fiquem na paz do Senhor e agora vamos estudar um pouco a palavra de Deus com o nosso pastor. E eu agradeço profundamente de coração a oportunidade ao nosso Deus de mais uma vez, juntamente com vocês, louvar o seu grande e excelso e santo nome. Amém. Amém, queridos. Nós cumprimentamos a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos em mais um culto de estudo bíblico. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos no Sermão do Monte. Temos sido ricamente abençoados pelo Senhor por esta série de estudos e nós então queremos dar continuidade. Quero fazer uma oração e então assim iniciarmos de fato o estudo. Oremos. Deus, nós te damos graça, Senhor, te agradecemos, dizemos muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado por cuidar tão bem das nossas vidas, Deus. Queremos, nesta oportunidade, neste momento, te render graças, louvar o teu nome, te bendizer e dizer que tu és o Deus das nossas vidas. Te pedimos nesse momento que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração e nos faça compreender, ó Deus, as verdades escritas em tuas sagradas escrituras. Nos faça entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem e quer falar aos nossos corações através da tua palavra, Deus, que possamos compreender, entender e possamos, ó Deus, aplicar as nossas vidas. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe a cada um que está neste momento, ó Deus, se dedicando a estudar a tua palavra, a aprender mais de ti. Que ele possa, ó Deus, alcançar este nível de sabedoria, de conhecimento, para então aplicar a sua própria vida, para servir melhor ao Senhor, para viver com excelência, cada dia mais se aparentando contigo. Deus, esta é a nossa oração que te fazemos nesse momento e fazemos em nome do Senhor Jesus. Queridos, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, nós temos estudado e temos aprendido com o Sermão do Monte. Nós trabalhamos já dos versículos 1 ao versículo 4, porém as bem-aventuranças vai do versículo 3 ao versículo 12, E então nós temos aprendido sobre estas bem-aventuranças. E aí são 8 bem-aventuranças: humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Estes são as 8 bem-aventuranças que todos os cristãos, todos nós, devemos ter nas nossas vidas. Então nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 e vamos trabalhar então o verso 5, que é o versículo do nosso estudo de hoje. Já trabalhamos até o verso 4 e agora vamos dar sequência no verso 5. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. O texto diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A partir aqui do verso 3 começa as bem-aventuranças. Verso 4: Bem-aventurados que choram, porque
serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O versículo 3, o primeiro ele vai falar sobre os humildes de espírito, no verso 3. No verso 4 ele vai falar sobre os que choram. E no verso 5 vai falar sobre os mansos. E é sobre esses mansos que nós iremos trabalhar hoje. Já trabalhamos os humildes de espírito, que são aquelas pessoas que reconhecem que são pobres, que são mendigas espiritualmente, que não tem nada de si, nada que provenha de si, a não ser que venha de Deus, que depende unicamente e exclusivamente de Deus para tudo. Os que choram, aqueles que choram, que pranteiam, que lamentam por seu pecado, por uma vida de pecado, por causa da maldade do pecado no mundo, pelo pecado dos irmãos. Então, esses que choram, eles serão consolados. E agora, os mansos, porque eles herdarão a terra. E então, Jesus falando aqui aos seus discípulos, ele diz, olha, como é feliz os mansos, como são felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa bem-aventurança, querido, dos mansos, ela está totalmente na contramão dos valores do mundo. Se nós observarmos o padrão do mundo, o valor que o mundo tem é totalmente diferente. O que o mundo espera é que sejamos pessoas imponentes, pessoas veementes, entende? Pessoas presunçosas, pessoas autossuficientes. Podemos até dizer onipotentes, que tenham todo o poder, entende? Pessoas arrogantes, pessoas que revidam, pessoas que guardam mágoas, pessoas que odeiam. E aí a palavra de Deus, o Senhor que tem o seu reino totalmente o inverso, na contramão do mundo, ele vai nos ensinar que aqueles que irão herdar a terra são os mansos. E que nós precisamos ser mansos diante do Senhor. O Dr. Martyn Lloyd-Jones diz que a humanidade pensa em termos de forças, né, de poderio militar, de poderio econômico e de poderio político. Se espera que venha destas áreas a solução. Quanto mais agressivo, mais forte, mais vencedor você é. Porém, não é isso que nós vemos quando estudamos as Sagradas Escrituras. Esse poderio, essa solução, sabe, esta força que nós cremos, ela vem só de Deus. É Deus que é o único, é Deus que é potente, o Deus que tem todo o poder, é Deus que pode fazer todas as coisas. Mas este é o pensamento do mundo, de que existe esta busca, quanto mais agressivo, mais forte. Jesus, porém, diz que nós não são os fortes ou os arrogantes que são felizes, nem são eles que irão de herdar a terra, mas sim os mansos. Entende, queridos? Não são os fortes que precisam de Deus. Só precisa de Deus aqueles que reconhecem que são fracos e que dependem do Senhor. Mas então o que é ser este manso? Né? Aqui o Senhor diz, os mansos herdarão a terra. Então o que é ser esse manso? Para entendermos o que é ser o manso, nós vamos primeiro entender o que não é ser manso. E aqui, ser manso aqui não é apenas ter uma boa índole ou ser uma pessoa educada, uma pessoa de etiqueta, uma pessoa de classe, entende? Uma pessoa recatada, uma pessoa que foi bem ensinada, bem educada, não é só algo exterior, entende, queridos? Então, ser manso não é apenas ter uma boa índole. Ser manso também não é só algo externo, mas é uma atitude interna, é algo que está dentro de nós, dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. É uma obra graciosa no nosso coração, uma obra de graça de Deus no nosso coração. Podemos dizer que é um fruto do Espírito. Ser manso não é algo apenas visível, externo. E aí o nosso conceito de manso, às vezes, nos leva a entender que ser manso é aquela pessoa totalmente passiva, é aquela pessoa que
não fala, é aquela pessoa retraída, contida, entende? E não é isso que a Bíblia fala sobre ser manso. Ser manso são pessoas que têm posição, que têm postura, tá? Ser manso não é ser frouxo. Às vezes as pessoas acham isso, que porque a pessoa precisa ser mansa, o Senhor nos diz que nós precisamos ser mansos, que as pessoas acham que ser manso é ser frouxo, e não é. Ser manso não é ser tímido, precisamos saber diferenciar. Então, não é a timidez que nos faz ser uma pessoa mansa para o Senhor. Não é ser covarde, não é ser medroso, não é ser fraco, muito menos envergonhado, muito menos ser calmo, não é só isso. Tudo isso pode estar intrínseco em uma pessoa que é mansa, mas não são esses atributos que identificam que de fato uma pessoa é mansa ou não para o Senhor. Mesmo sendo pessoas mansas, nós precisamos, queridos, ter coragem de nos posicionar. Sabe, nós precisamos ter firmeza naquilo que nós cremos e acreditamos. Nós precisamos ter firmeza contra o erro. Nós precisamos ter clareza acerca do erro. Nós não podemos ser coniventes com o erro. Nós não podemos ser participantes do erro. Entende? E então, em alguns momentos, nós vamos precisar usar da severidade, sim. E isso não faz de nós que não somos, não nos torna que não somos pessoas mansas. Mas ser manso é algo muito além disso. Para muitas pessoas mansas, elas enfrentaram as açoites, prisões, até mesmo a própria morte, por causa do seu posicionamento, porque tinha convicção. Nós temos vários exemplos. Os mártires foram pessoas mansas e elas sofreram por isso. Não pelo fato de serem mansos, mas pelo fato de se posicionarem a favor de Cristo, como seguidores de Cristo, como ovelhas de Cristo. Jesus, ele era manso e humilde de coração. Ele vai dizer, olha, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas ele mesmo usou de chicote e expulsou os vendedores no templo, quando estavam vendendo, quando estavam fazendo o templo, então, de mercado. O Senhor foi lá e com autoridade, com veemência, ele falou com autoridade, entende? Então, ser manso não é simplesmente não ter estes momentos de autoridade com as coisas erradas. O Senhor Jesus, ele teve coragem para fazer isso e muito mais. Ele teve coragem para morrer na cruz por causa dos nossos pecados em nosso lugar. E mesmo assim, ele se coloca como um modelo de mansidão e diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. John MacArthur vai dizer, ele vai fazer a seguinte declaração, e ele está corretíssimo na sua declaração, em que diz que mansidão não significa impotência, mas sim domínio próprio. Ser manso é aquela pessoa que tem o controle das suas emoções. Sabe, ser manso não é uma pessoa que é incontrolada. Sabe, pessoas que não têm o seu domínio próprio. Não é que significa que a pessoa é impotente, não, pelo contrário, ela tem domínio de si. Pessoas mansas, elas se controlam. Então, não vive uma vida descontrolada. Sabe o que nós dizemos? Pessoas que têm o pavio curto, que rapidamente se estouram, que rapidamente perdem a noção das coisas e não medem as consequências. Isso são pessoas que não são mansas. Quem é manso é tardio em irar-se. Quem é manso, ele observa primeiro. Ele não é inconsequente, ele não age por impulso. Ele primeiro para, pensa, analisa antes de fazer, para não sofrer depois consequências negativas. Então, ser manso é uma pessoa que domina suas próprias emoções. Entende, queridos? Ele consegue dominar a si próprio. Então, ser manso não é apenas um controle emocional externo, entende? Muitas pessoas externamente elas estão controladas, mas internamente elas estão totalmente descontroladas. Já viu relato de pessoas que, por exemplo, elas estão sendo assaltadas
e na hora do assalto ela fica estátua, sem saber o que fazer, pode aparentar que ela seja uma pessoa mansa ali, porque ela está parada, mas na verdade ela está internamente está em um conflito muito grande, está em uma erupção, mas externamente ela pode aparentar que ela está emocionalmente controlada. Há pessoas que elas conseguem, queridos, manter a calma e o domínio próprio diante das situações adversas, sem expor externamente nenhum desespero, entende? Então, elas não conseguem abrandar as chamas do seu coração. São como um vulcão, sabe? São como um vulcão que está em uma ebulição por dentro. Elas não explodem, não tornam visíveis, não torna perceptível, né, a sua emoção externa, mas elas estão cheias de fogo por dentro, elas estão cheias de ira por dentro, de mágoas, são apenas aparentemente calmas, mas internamente elas têm uma postura totalmente diferente. Ela mantém as aparências diante dos homens, mas não são calmas aos olhos de Deus. Por isso que nós não podemos deduzir se uma pessoa é mansa ou não apenas pelo que nós vemos. Mas esse manso aqui que o texto relata é algo que está interno, entende? É algo do coração do ser humano. E então, pastor, o que é ser manso? O senhor falou do que não era ser manso e o que é ser manso. O Dr. Martyn Lloyd-Jones vai dizer que ser manso não é um atributo natural. Spurgeon vai dizer que ser manso não é uma virtude, é uma graça, sabe? Ou seja, ninguém ele é naturalmente manso. Ninguém naturalmente consegue ser manso por sua natureza. Ele precisa buscar de Deus essa mansidão. Ele precisa buscar de Deus essa graça, sabe, para se tornar uma pessoa mansa, uma pessoa que sabe se comportar, uma pessoa que internamente ela é totalmente resolvida consigo e com Deus. São aqueles que reconhecem que não merecem nada diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados, como nós falamos no verso anterior. Elas podem ser mansas diante de Deus e dos homens. É uma consequência, é uma sequência, melhor dizendo. Jesus diz, olha, os humildes, nós precisamos ser humildes de espíritos, ou seja, pobres de espírito. Depois ele vai dizer, aqueles que choram por seus pecados, aqueles que pranteiam por seus pecados. E agora ele vai dizer, os mansos. Ou seja, nós precisamos, todos nós, todos os que seguem a Cristo, todos os que são filhos de Deus, todos aqueles que são seguidores do Senhor, eles precisam ser humildes de espírito. Todos nós precisamos chorar pelos nossos pecados. E todos nós precisamos ser mansos, queridos. Todos nós precisamos buscar ser manso. Uma pessoa que é mansa é uma pessoa que é totalmente submissa a Deus. Submissa à vontade de Deus, submissa à voz de Deus. Uma pessoa mansa, ela teme a Deus. Entende? Ela não questiona a Deus. Uma pessoa mansa, ela nunca se rebela contra Deus, ela não murmura contra Deus, porque ela sabe quem é Deus. Ela conhece Deus, ela acredita em Deus, ela confia em Deus, ela espera por Deus. Então, esta é uma pessoa mansa, porque ela não é uma mansidão só para com os outros, mas é uma mansidão para com Deus. Ela não se rebela contra Deus, entende? Ela não questiona a Deus, ela apenas se coloca no lugar de servo e aceita a vontade do seu Senhor. E ela obedece à vontade do seu Senhor. Ela aceita a vontade de Deus, não é simplesmente aceitar, mas ela aceita de bom grado. Ela aceita com exatidão, com amor, sabe? Ela aceita com prazer. Ela entende o que é a vontade de Deus. Ela sabe o que é ter Deus no controle da sua vida. E ela confia fielmente em Deus. Ela aguarda por Deus. Isso é ser manso de coração. Isso é ser uma pessoa mansa.
que acredita e confia no Senhor, ela aceita a vontade de Deus, o querer de Deus e o bom grado do Senhor, de bom grado o seu querer. Uma pessoa mansa é como o apóstolo Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4 e 11, que sabe viver contente em toda e qualquer situação, que sabe viver no muito ou no pouco. Ele sabe se conter, entende? Ele consegue estar contente com o que estiver passando. Se está no meio de bonança, se está no meio de alegria, se está no meio de conquistas, de momentos bons, glória a Deus, graças a Deus, obrigado, meu Deus. Se está enfrentando lutas, dias difíceis, dias maus, sabe, problemas, dificuldades, glória a Deus, graças a Deus, obrigado, Deus. Porque ela não questiona, ela não impõe a Deus o que Deus deve fazer, mas ela aceita de bom grado o que Deus faz. Pessoas que são realizadas em Deus, pessoas que têm exatidão daquilo que querem. Sabem a quem estão seguindo, entende, querido? Sabem a quem estão servindo. Eu não estou falando de um robô, eu não estou falando de uma pessoa insentimental, eu não estou falando de uma pessoa que não vai se entristecer, que não vai sentir dor, não estou falando nada disso. Mas eu estou falando de que a pessoa que é mansa é uma pessoa que entende que é Deus que está no controle de todas as coisas. Que é Deus que está reinando sobre todas as coisas e ela está aguardando no Senhor. Ela sempre está dando graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Uma pessoa mansa entende que todas as coisas, os problemas, as lutas, as dificuldades, as batalhas, sabe, as conquistas, as vitórias, sabe, todas estas coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. E a pessoa mansa, então, ela se coloca debaixo da vontade de Deus e ela aceita a vontade de Deus e ela aguarda pela vontade de Deus. Uma pessoa que é mansa, ela está debaixo do controle de Deus. Uma pessoa mansa é aquela pessoa que ela foi domesticada, sabe? A palavra grega aqui é praus e ela significa exatamente isso, manso e meigo. Essa palavra ela era empregada para descrever um animal domesticado. É como se, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade, mas é como você pega um cavalo, né, um cavalo selvagem, um cavalo que foi criado solto, e aí você vai domesticar aquele cavalo, sabe? Você vai adestrar aquele cavalo. Então, esse cavalo, para que depois ele passe a se tornar dócil, para se tornar meigo, ele vai precisar ser domesticado. E então ele se torna uma pessoa mansa. É esta comparação, é este o sentido da palavra aqui que o Senhor Jesus coloca. Que nós éramos como esse cavalo brabo, sabe? Esse cavalo selvagem, esse cavalo silvestre, que não tinha domínio, que não tinha regras, que não tinha limites, que não tinha controle de nada das coisas na vida. E agora ele passa a ser domesticado. Ele passa a ser meigo diante do Senhor e diante dos demais. Ele é manso, sabe? Ele foi amansado. E aqui ele é manso porque ele foi domesticado. E então ele obedece à vontade de Deus. Essa questão de ser domesticado, de ser manso, é o manso que está sobre a autoridade e o controle de Deus. É aquele que obedece as rédeas do Senhor, sabe? Aquele que não vai além de onde deve ir, aquele que não vai nem para a direita, nem para a esquerda, sem que o seu Senhor lhe mande, aquele que não corre sem que o Senhor lhe mande, porque ele está debaixo das rédeas e do controle do Senhor. Ele sabe que aonde ele deve ir, para onde ele deve ir, o que ele deve fazer, tudo isso deve ser determinado pelo seu Senhor. Essa palavra, ela é muito forte para nós, queridos. Nós precisamos ser domesticados pelo Senhor. Ser manso é uma pessoa que é domesticada pelo Senhor Jesus. Aristóteles define a mansidão
como o justo meio entre a ira excessiva e a falta absoluta da ira, ou seja, a passividade. A mansidão é o meio termo entre o excesso da ira e a muito pouca ira. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos nos irar, mas nós devemos nos irar da forma certa. O próprio Deus, um dos próprios atributos de Deus é a ira. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus amoroso, mas é um Deus que se ira. Se ira como? Se ira quando? Contra o pecado. E assim, a Bíblia nos diz que nós devemos ser irados contra o pecado, contra a injustiça que é feita contra os nossos irmãos, entende? Quando as pessoas falam mal de Deus, da nossa fé, do poder de Deus, sabe? Blasfemam contra o Senhor. É nesse momento nós devemos nos irar, nós podemos nos irar. E aí é disso que o Senhor fala. Então, se nós somos mansos, não quer dizer que nós não podemos nos irar, mas nós podemos nos irar da maneira certa, no tempo certo. O problema é que pessoas que não têm domínio das suas emoções, pessoas que não conseguem se dominar, elas são pessoas iradas com toda e qualquer circunstância, com todo e qualquer acontecimento. Aconteceu algo que não está no seu domínio, que não está no seu controle, ela é uma pessoa que se ira. Aconteceu algo que não era o que ela esperava, o que ela queria, ela se ira. Então, Aristóteles ele define então a mansidão como esse meio termo, este equilíbrio. Nem você pode ser uma pessoa irada demais que qualquer coisa se ira, nem você pode ser uma pessoa passiva demais que não se ira com nada. Entende que está bem com tudo, sabe? Aquela pessoa passiva que quer agradar gregos e troianos, que nada está ruim. É como conta uma história que o rapaz estava em seu apartamento e ouvindo a discussão entre um marido e uma mulher no apartamento do lado, dos seus vizinhos. E aí, terminada a briga, o marido veio até ele e começou a dizer: olha, a minha esposa não dá mais, a minha esposa é um inconsequente, a minha esposa ela faz isso e aquilo e outro. E ele: é verdade, é verdade, é verdade. E esse marido sai e de repente a esposa dele vem e fala com esse mesmo vizinho, diz: olha, o meu esposo, ele não tem jeito, ele não muda, ele é assim, ele é aquilo outro, ele é aquilo outro. E o vizinho diz: é verdade, é verdade. E a esposa vai embora. E então chega a esposa do vizinho e pergunta: como é que pode? Chega o marido e diz isso, e você diz que ele está certo, que é verdade. Chega a esposa e você diz que ele tá certo, que ela está certa, que é verdade. Você não toma partido, você não toma posicionamento. E aí ele diz: é claro, eu não quero ter problema com ninguém, eu quero agradar a todos. Não é essa a postura de uma pessoa que é mansa. É uma pessoa que tem sim opinião, é uma pessoa sim que tem voz, que sabe falar, entende, que toma partido sim, mas ela toma partido sempre para o lado certo, para as coisas que são boas, e ela é contra o erro, ela é contra o pecado, ela se posiciona. Entende? Então nós precisamos ter este equilíbrio. Nem pessoas que se iram fáceis demais, nem pessoas que são passivas demais e estão ausentes de qualquer ira. Aí, queridos, trazendo para uma linguagem de hoje, essa tradução desse versículo deveria ficar mais ou menos assim, uma possível tradução. Bem-aventurado o homem que sabe zangar-se na hora certa e que nunca se zanga quando não é o caso. O manso, querido, é aquele que tem esse domínio, sabe? Que tem esse controle. O manso é aquele que tem a sua força sobre controle. Ele tem o domínio próprio. A Bíblia diz que mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Sabe, queridos, o forte não é aquele que conquista uma cidade, que tem vitórias e guerras vencidas. O forte é aquele que domina a si mesmo, que domina as suas emoções, que domina a sua carne, que domina o seu eu, sabe? Então, quer ser forte, domine a si próprio. Quer ser manso, tenha domínio próprio. Domine as suas emoções, domine os seus quereres, as suas vontades. Não é dominar o mundo inteiro, mas é dominar apenas você. A bem-aventurado o homem cujos intentos, as paixões e os impulsos estão sob controle.
Bem-aventurado o homem que aprendeu a dominar-se. Ficaria mais ou menos assim a tradução, seguindo esta linha de pensamento. Precisamos ter este domínio próprio. Precisamos dominar a nossa emoção. E uma pessoa que tem este domínio é uma pessoa que ela não se ira com facilidade. É uma pessoa que não guarda rancor, que não guarda mágoa, sabe? É uma pessoa que não tem a intenção de vingar-se, sabe? De se vingar. A própria palavra de Deus diz que a vingança vem de Deus, é de Deus e não somos nós. O que nós precisamos é entregar nas mãos dele. O que nós precisamos é confiar, é aguardar por ele. O manso de espírito, querido, o manso de coração, é aquele que não reivindica os seus direitos próprios. Olha só que interessante, é aquele que não reivindica os seus direitos. Sabe, é aquele que abre mão dos seus direitos. O que é que Cristo fez? Cristo não usurpou sendo Deus, ele despiu-se, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão dos seus direitos para servir à vontade do Pai. Então, uma pessoa que é mansa é uma pessoa que abre mão dos seus direitos. Entende? Dos seus direitos, para que ela consiga ter esse domínio, sabe? Ele não reivindica os seus direitos. O Martin Lloyd Jones diz que o indivíduo que é manso, ele não exige coisa alguma para si próprio. Ele não exige, porque o manso é aquele que está disposto a sofrer o dano, entende? Ele está disposto a passar por dificuldades, ele está disposto a passar pelas lutas, e ele não reivindica, porque ele sabe que ele não tem direito de nada. Tudo é graça do Senhor. Ele não tem o que exigir do Senhor, sabe? Ele não tem o que reivindicar. Olha, Deus, o Senhor deveria ter feito isso. Sabe, eu sou um dizimista fiel, eu dizimo na casa do Senhor, então o Senhor tem por obrigação de me dar isso, de fazer isso. Não, meu irmão. Deus é Senhor, Deus é Rei, Deus é soberano, Deus é Criador, você é criatura, você é servo. Você precisa servi-lo. Você não tem direito nenhum de reivindicar direito de nada. Você precisa ser grato. Você precisa ter esta gratidão, sabe? Esta alegria, é ser contente, é ser feliz, é ser realizado no Senhor. Manso, queridos, é aqueles que sabem que o controle das suas vidas está nas mãos de Deus. O manso é aquele que está disposto a enfrentar tudo e todos por causa do amor de Cristo. Uma pessoa mansa, ela reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Como assim, pastor? Você vai orar. Isso nós já estamos partindo do pressuposto de alguém que pelo menos reconhece diante de Deus que é pecadora. Se ela não reconhecer diante de Deus que é pecadora, então aí a situação está pior do que nós podemos imaginar. Mas nós queremos partir dessa ideia de que nós temos essa consciência de que somos pecadores. E aí quando nós estamos orando ao Senhor, quando nós dobramos os nossos joelhos para falar com Deus, nós dizemos a Ele, nós reconhecemos, nós dizemos: Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador, sabe, eu sou falho, eu cometi atrocidades, eu cometi ações pecaminosas, eu reconheço diante do Senhor o quão miserável eu sou, o quão falho eu sou. Entende, queridos? Então eles reconhece isso diante de Deus e reconhece isso diante das pessoas. Agora não faz isso como um jargão. Hoje em dia dizer que é pecador virou um dito popular, podemos assim dizer. Todo mundo fala, todo mundo diz, mas não é isso que o sentido real é. Você ter esta consciência, você ter este reconhecimento que de fato você é. Que de fato você é um pecador, que de fato você pecou, de que de fato você é falho, de que de fato você é errado. E aí você não tem problema de reconhecer isso diante das pessoas. Você diz: olha, meu irmão, eu errei, eu pequei, me perdoe. Pessoas que são mansas, queridos, sabe que o que as pessoas falam mal de nós, elas estão falando apenas de uma parte. Nós somos muito piores do que o mundo nos conhece, do que o mundo nos vê, do que de fato nós somos. Nós somos muito piores do que aquilo que falamos de nós. Só Deus de fato nos conhece e sabe como nós somos. Por isso, não reivindique, não questione, não murmure, seja manso.
passivo diante de Deus. Aceite a vontade de Deus, se submeta à vontade de Deus, reconheça a soberania de Deus, o senhorio de Deus e viva esperando que Ele realize tudo em sua vida. E aí ele diz o porquê que nós devemos ser mansos. O Senhor Jesus é maravilhoso. E aí ele diz, olha, sede mansos. Sabe por quê, queridos? Porque os mansos herdarão a terra. Bem-aventurado, como é feliz o manso. É uma pessoa que não vive magoada, é uma pessoa que não vive triste, é uma pessoa que não vive insatisfeita, é uma pessoa que não vive irada, com raiva, com rancor, com ódio. É totalmente diferente. Entende? E aí o Senhor Jesus diz, olha, como é feliz quem vive com mansidão, como é feliz quem é manso, como é feliz, sabe por quê? Porque além dele ser feliz, ele herdará a terra. E aí esta é um dos motivos da sua felicidade. Os mansos, eles receberão também a herança da terra. Mesmo sendo estrangeiros aqui na terra, como Hebreus 11 nos fala, mesmo nós sendo esses estrangeiros, os mansos são aqueles que herdam a terra. Eles comem o melhor desta terra. Entende, queridos? Nós entendemos que estamos num mundo mau, que vivemos em um mundo mau, mas diante de toda esta maldade, nós ainda conseguimos usufruir de coisas boas. Sabe por quê? Porque quem criou tudo isso foi o nosso Pai. Foi Deus, Deus quem criou o homem, Deus que criou a terra, Deus que criou todas as coisas. E Ele viu que era bom e deixou para nós, então nós podemos viver aqui e ainda usufruir das coisas boas. Neste mundo presente, neste mundo que nós estamos vivendo, eu não estou ainda nem falando do mundo vindouro, mas do mundo presente. Nós podemos sim viver coisas boas, termos sentimentos bons, temos momentos bons que são marcantes em nossas vidas. Sabe? Então nós podemos passar sim por momentos bons aqui nessa terra. Nós podemos comer o melhor desta terra. O ímpio, ele tem posse, sabe? Ele tem conquistas aqui na terra, mas o manso, ele vai usufruir dessas belezas da terra. Sabe? Não é só momentâneo. A conquista que o manso vai ter é algo permanente. O que um ímpio tem é uma alegria momentânea, é uma alegria passageira. Ele vai ter as suas posses, ele vai ter os seus bens, ele vai ter as suas conquistas, sabe? Ele vai ter as suas felicidades, mas são momentâneas. O manso é uma pessoa satisfeita, entende? Uma pessoa que está feliz em todos os momentos e com tudo que tem passado. Sabe? Então, ele sente-se contente, realizado, satisfeito. Olha, Deus, obrigado. Só tem isso? Obrigado. Deus tem isso, isso e isso? Obrigado. Ele é satisfeito. É aquela história, nada tem, mas possui tudo. Sabe? Por isso que as coisas de Deus é na contramão, é o inverso. Nós podemos não ter nada físico, nada material, podemos não ter nenhum bens, mas ao mesmo tempo nós temos tudo. Paulo diz, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 10. Ele também vai dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece, seja muito ou seja pouco, tendo fartura ou tendo escassez. Eu aprendi a viver com isso, que nós tenhamos essa maturidade para aprendermos a viver com cada fase das nossas vidas e sermos mansos, e estarmos felizes no Senhor, estarmos realizados no Senhor, contentes no Senhor, esperando que é dele que vem todo o sustento, que é Ele quem cuida de todas as nossas vidas e de tudo que nós precisamos. Somos de Deus e nós ainda herdaremos esta terra, nós comeremos o melhor desta terra. Ele diz, olha, o manso, ele é um cidadão do céu. O manso, ele tem uma eternidade para ser vivida. O manso, ele é filho de Deus.
não é um qualquer, é simplesmente filho do dono de todas as coisas. O manso é herdeiro de Deus e é co-herdeiro com Cristo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, foi Deus quem fez tudo, então tudo aqui é do nosso Pai, se é do nosso Pai é nosso também. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, somos participantes, mas para isso nós precisamos ser mansos. Só herdarão a terra aqueles que forem mansos. Tudo pertence ao Pai e tudo pertence ao Filho. Os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo o que é do Pai. Nós vamos herdar tudo o que é do nosso Deus, queridos. Haverá novo céu e nova terra, e nós seremos o herdeiro de todas estas coisas. No tempo certo, na vontade de Deus, mas só herdarão aqueles que forem mansos. Os mansos são os verdadeiros herdeiros de toda a herança deixada pelo Pai. O manso, ele herda a bênção da terra. O ímpio, ele pode ter esta abundância de dinheiro, mas o manso, ele tem a abundância de paz. É estar em paz em meio à guerra. É estar em paz no meio do conflito. Nós temos essa abundância de paz, de viver em paz em todos os momentos. O ímpio, ele não tem o que parece ter. Aos nossos olhos e aos olhos dele, eles parecem ter muita coisa, mas não têm. Eles têm suas propriedades, as suas terras, os seus gados, as suas posses, os seus carros, os seus automóveis, mas eles não podem levar nada disso para o mundo vindouro. Eles não podem herdar nada disso. Mas o manso, querido, mesmo desprovido agora, mesmo não tendo todas estas posses agora, ele tem a herança da posse eterna, de tudo o que é do Pai. Isso é muito pequeno, muito passageiro, casa, móvel, sabe, imóvel, carro, todos estes bens que aos nossos olhos são atrativos, que são prazerosos, tudo isso é passageiro, isso não pode valer a nossa eternidade. Vivermos eternamente com o Senhor é muito maior e muito melhor do que todas estas coisas. A Bíblia diz: uns dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Podemos ser pobres financeiramente, mas somos ricos com a herança do nosso Pai. Somos ricos eternamente. Eu quero concluir com uma frase de Barclay. William Barclay, ele diz assim: quão feliz é o homem que sabe quando expressar a ira e que nunca se zanga fora do tempo, que aprendeu a controlar seus instintos, impulsos e paixões, porque pôs sua vida sobre o governo de Deus, e a quem tem a suficiente humildade para reconhecer a sua própria ignorância e debilidade, porque o homem que possui tais virtudes é rei entre os homens. Glória a Deus por isso. Quer herdar a terra, querido? Seja manso. Herdar a terra aqui não é viver para sempre. Não é não morrer. Entende? Você pode passar pela morte física, sim. Se o Senhor não voltar e você não for arrebatado enquanto vida tiver, você pode enfrentar a morte, sim. Mas você enfrentará confiante e crendo no Senhor. Você herdará as bênçãos espirituais e as bênçãos eternas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém? Bem-aventurado, feliz é o manso de coração. Feliz é o manso, porque ele herdará a vida eterna. Ele herdará a terra. Amém? Deus abençoe a todos. Eu quero orar encerrando e ministrando as bênçãos apostólicas. Se o Senhor nos permitir, na próxima semana nós daremos continuidade à nossa série de estudos e estudaremos então o versículo 6. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade.
Obrigado, ó Deus, por mais esta palavra, por falar aos nossos corações. Deus, te pedimos e te suplicamos, ajuda-nos a sermos pessoas mansas, Senhor, a vivermos uma vida de mansidão, a vivermos uma vida de confiança em Ti. Nos ajude a não sermos pessoas inconsequentes, pessoas iradas, pessoas, ó Deus, que guardam mágoas, que guardam ódios, que guardam rancores, pessoas que não sabem, ó Deus, o que querem, aonde vão chegar, ó Deus, pessoas que não têm, ó Deus, a perspectiva, pessoas que não temem ao Senhor, pessoas que não obedecem à voz do Senhor. Nos guarda, Senhor, a sermos pessoas prudentes, pessoas sábias, pessoas tementes. Não queremos desagradar a Ti, mas queremos fazer a Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração, Deus. Ajuda a Tua igreja, ajuda cada um dos Teus filhos, ó Deus. Aqueles que têm se sentido, ó Deus, sem forças, sem vigor, ó Deus, para caminhar, para seguir, ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, revigorá-los, renová-los, ó Deus, possa, em nome de Jesus, dar forças, ó Pai, para que eles consigam viver exatamente aquilo que o Senhor tem e quer para a vida deles, que consigamos compreender, ó Deus, os Teus desígnios, as Tuas vontades, os Teus planos, ó Deus, os Teus projetos, os Teus propósitos, Senhor, para as nossas vidas, que consigamos enfrentar, ó Deus, tudo e todos, confiando no Senhor. Nos ajude a sermos uma pessoa mansa, Senhor, de verdade, não mansa como o mundo conhece, não mansa por aparência, Senhor, por ser externamente aparente ser uma pessoa mansa, mas uma pessoa mansa internamente, que se submete à Tua vontade, que se submete, ó Deus, àquilo que o Senhor quer, ó Deus, que obedece à Tua voz. Esta, Senhor, é a nossa oração, este é o nosso desejo. Nos permita, Senhor, vivenciarmos estas coisas para a glória do Teu nome. Continua abençoando a vida do Teu povo, continua, Senhor, guiando-nos e nos levando até onde o Senhor quer nos levar. Nos mostre, Senhor, aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, para que possamos cumprir com o nosso dever, com a nossa obrigação como cristão. Muito obrigado. Permanece conosco, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Abençoa, ó Deus, a nossa semana e que estejamos debaixo da graça do Senhor todos os dias das nossas vidas. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Recebam as bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo permaneça com cada um de nós e com o povo de Deus em toda a terra, hoje, amanhã e sempre. A Igreja do Senhor diz: amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus em nome do Senhor Jesus.